Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa, o seu programa predileto de final de tarde, que a gente conversa sobre as notícias mais importantes que aconteceram durante esta quarta-feira. Quarta-feira, 12 de junho, é o Dia do Amor. Só o amor salva os percalços das relações. E nós já estamos no ar com as informações mais importantes e a partir de agora, você sabe, já pode se comunicar conosco através de todas as nossas redes sociais. Afinal de contas, nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós temos também o nosso e-mail e nosso WhatsApp. Então não tem desculpa, a partir de agora, se comunique com o Atualidades Pampa, porque nós vamos falar dos seguintes assuntos. Você se assustou com o meu comentário sobre a gasolina? Prepare-se, a coisa piorou. Relator retira estados e municípios da PEC da Previdência, que será votada quinta-feira. Vamos tratar sobre o assunto do dia, Dia dos Namorados, no ambiente de trabalho. É possível? Se sim, quais são as regras? Marta, rainha do futebol brasileiro e artilheira máxima com a Canarinho, ela pode estrear nesta quinta-feira. Uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul não tem namorado. Nem todas as mulheres bonitas têm namorado e eu vou falar sobre isso. Casal de idosos morre com 5 minutos de diferença em Passo Fundo. Vou fazer um comentário a respeito disso. Muito bem, Chicão Tofani, já que é Dia dos Namorados, já que é 12 de junho, muitas pessoas vão comemorar com os seus namorados, com os seus maridos, mas, segundo o Chicão Tofani, tem uma mulher linda e maravilhosa que não tem namorado e que, a partir de agora, então, vai ser a mais desejada do Rio Grande do Sul. Já vou dar até o nome dela, ela é muito bonita, uma mulher de 1,80 m, olhos verdes azulados, é o estilo Bond Girl. Se morasse em Londres, estaria com James Bond. Vai te ajudar. O cara perguntou para a namorada, e aí qual o presente tu não gostaria de receber no bate-papo? E o namorado disse assim, é a foto da minha mulher. Porque não, nem contou a piada direito. Puxa, vai querer contar a piada direito. Não me ajuda, é que essa piadinha aí não é legal no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados não me ajuda, Chicão. Tá, não vamos começar com o Chicão. Vamos começar com a história. Não, mas é a minha manchete. Eu quero a manchete do Chicão, porque eu tô atrás de conhecer essa. Eu sabia que eu tinha a minha manchete. Com certeza. Não, mas a grande piada do Dia dos Namorados, né, que o Ruxo não contou, então aqui eu vou contar, é que é o seguinte, o cara chega num bar e diz assim, pô, que saco, né, meu irmão? Não tem namorada hoje? Não, a pior é a vida do cara casado em dia de carnaval. Dia do carnaval não tem saída, né? Tu vai fazer o quê? Vai sambar com os amigos aí? Tu fica em casa, né? Mas a grande, uma mulher muito bonita, que é minha amiga, é a Melissa Link, a Melink, que é uma supermodelo que não tem namorada. E as mulheres mais bonitas não têm namorado, sabe por quê? Porque as mulheres mais feias são mais fáceis. E os homens não querem incomodação. Porque namorar uma Melissa Link é tu levar tiro de todo mundo. De repente até o Cristiano Ronaldo vê o Instagram dela e manda um WhatsApp de Turim. Agora uma mulher feia não tem esse problema. Não, aí tá. Então todas as mulheres feias estão com namorado e todas as mulheres bonitas estão sem namorado. A maioria das mulheres... Não, cara, o Chicão aborda... Eu queria abordar porque o Chicão fala uma coisa que é muito séria e a gente já conversou com várias mulheres lindas e as queixas que elas fazem é comum, sim. Que elas assustam os homens. Assustam, é. Os homens se sentem intimidados, que às vezes elas vão em eventos, Pois não. Elas às vezes vão em eventos, estão disponíveis, os homens rondam e não tem coragem de chegar. Porque ele para, uma mulher dessa envergadura para na frente de um cara... Mas ele não é homem de verdade, gente. Onde é que vai me levar para jantar? O cara treme, tá pensando em levar uma pizzaria de quebrada? Tá, depois de toda essa propaganda dessa menina, né? Enfim, a gente pode passar, então, para o Gustavo Vitorino para falar da gasolina, né, gente? Porque a gasolina, pelo visto, vai piorar. Pra gasolina. Exatamente. Repercutiu muito aquele comentário que eu fiz sobre o preço da gasolina e muita gente se mobilizou, inclusive deputados da Assembleia Legislativa, o pessoal do Partido Novo, enfim. 31 deputados assinaram um projeto de lei de vários partidos, deputados de vários partidos, 31 deles assinaram um projeto de lei
acabando com a cobrança da diferença de ICMS sobre a diferença do valor de pauta para a venda na bomba. Eu acredito que a intenção dos deputados é tentar entrar nessa caixa preta do preço da gasolina no Rio Grande do Sul, que é vergonhosa. Vocês sabem quanto está o preço de pauta? Lembra que eu falei para vocês que estava 4,68? Hoje está 4,78. A gasolina saía da bomba a 2,023. Sabe quanto sai hoje? 1,75. O preço de pauta, que é o preço do imposto, 4,78. Quem vende abaixo disso paga o imposto sobre os 4,78. O preço da gasolina hoje sai 1,75 na refinaria. Eu nunca vi um sprint entre o preço de um produto, o custo de um produto. Eu não falo custo de produto porque sai a 1,75 já com custo de refino, de processamento, o custo do petróleo, tudo isso. Ou seja, de 1,75 até os 4,70, 4,60, 4,80 que você paga na bomba, é tudo imposto. Tem a margem de lucro do distribuidor, que é 0, não sei o que, e tem a margem de lucro do posto, que é 0, não sei o que. Mas a grande maioria dessa diferença é imposto. Aqueles gênios que mandaram mensagem me xingando, dizendo que eu não expliquei a substituição tributária. Eu não quero explicar a substituição tributária. Eu não estou falando para advogados tributaristas, não estou falando para economistas, não estou falando para administradores que sabem o que é substituição tributária. Gestores públicos sabem o que é a substituição tributária. Eu estou falando para o cidadão. O senhor que assim que sair da frente da televisão vai passar num posto e abastecer quando o senhor for sair com o seu carro, ou amanhã de manhã o senhor vai abastecer com o seu carro. Essa gasolina custou, não a sua produção, custou para simplesmente sair da refinaria R$ 1,75. O senhor está pagando R$ 4,70. Praticamente R$ 3,00 de diferença entre o custo do produto e o que ele chega para o senhor na bomba. Aí eu pergunto, onde nós vamos parar? Resposta com os senhores. Sabe, Vitorino, que eu escutei um vídeo do Paulo Guedes falando sobre por que o Brasil é um país pobre. E ele dizendo que o Brasil tem a 8ª economia, se não me engano, do mundo, mas é um país absolutamente pobre. Eu já nem lembro qual é, né, na lista, qual é a nossa colocação. Mas 140. Enfim, 140? Então tá, 140. Por que acontece tudo isso? E aí ele falou que o Brasil é um país que não aceita investimento. Aí ele deu o exemplo, por exemplo, de deixa os chineses construírem estradas. Quando a gente brigar com os chineses, eles não vão levar a estrada nas costas e vão sair do país. Olha o que estão fazendo com o aeroporto de Porto Alegre. O aeroporto de Porto Alegre é sacanagem. Exatamente, o aeroporto de Porto Alegre que estão fazendo com os alemães. E ele falou também da Petrobras, se referindo vai ver se o americano tem uma empresa como a Petrobras, a Petroamérica. Não tem, a gente precisa explorar o que ainda tem de petróleo, porque daqui a pouco o petróleo não vai valer o que vale. Então dizem que tem muito petróleo, vamos em busca desse petróleo. Os carros elétricos estão aí. Agora tem uma coisa, eu muito cobrei da Petrobras aqui, eu vou dizer o seguinte, a Petrobras produziu um litro de gasolina a 1,75, é perfeitamente compreensível, o preço é compatível com a realidade brasileira e eu não vou criticar mais a Petrobras, porque a sacanagem não parte da Petrobras. Pois é, por que não quebra essa outra cadeia? Aí vem aquela coisa. Eu vi esse vídeo do Paulo Guedes e ele diz uma frase muito interessante. No Brasil é a inversão de valores absoluta. Em vez do poder público servir ao cidadão, buscar a cidadania, o respeito ao cidadão na burocracia, na concessão de bens públicos, dos serviços públicos, é o contrário. O cidadão é que serve a máquina pública, a estrutura pública, que hoje é mantida com impostos e uma tributação absurda que ninguém consegue pagar. Viu o governo do estado hoje? Vai iniciar uma campanha agora para começar a multar e prender os carros que estão com o IPVA atrasado. 1/3 dos carros no Rio Grande do Sul estão com o IPVA atrasado, porque não tem condição de pagar. Exatamente. Não tem condição de pagar. Os imóveis em Porto Alegre, centenas, dezenas, milhares de imóveis estão irregulares que as pessoas não conseguem pagar. As taxas cartoriais, que os cartórios não têm culpa, porque quem determina os preços é o Tribunal de Justiça. Então,
Eles estão se lixando. Aí tem os cartões de registro de imóveis, que é uma exclusividade. Aí não tem, cai no cartão de imóveis. Para digitar um negocinho ali, R$1.500. Deixa eu dar uma equilibrada agora na bancada, passar aqui um pouco. Eu só queria, Carla, só trazer um adendo aqui, que o Vitorino está trazendo um assunto que é fundamental. Ontem nós vimos, né, no Congresso, o Congresso, então, permitindo pela primeira vez, desde a Constituição de 88, de buscar esses... Não, mas aconteceu um probleminha ali, mas tá tudo resolvido. De buscar esses valores do governo federal, né? Pegar emprestado um crédito de quase 250 bilhões de reais para pagar dívidas correntes. O que é dívida corrente? É dívida do dia a dia nas nossas famílias. Que na iniciativa pública, na empresa pública, a gente fala de contas correntes. Aí é que vem, o Gustavo está falando da ineficiência desse Estado. Dói a gente ver o governo se endividar mais, a gente ter uma máquina pública tão inchada, para a gente não ter uma prestação de serviços correta dentro de uma escola, dentro de um posto de saúde. Os serviços de qualquer situação de burocracia que a gente precise é um caos. Então, isso é que a gente precisa, Gustavo, pensar e mudar. Tá uma esculhambação. Eu disse uma vez aqui, alguns anos atrás, acho que o programa tinha pouco mais de um ano, eu disse: o maior câncer do Brasil é a máquina pública. Isso. Ela inchou, ela se tornou corrupta, ela se tornou oportunista e virou um fim em si mesmo. Hoje é o cidadão que serve a máquina pública, pagando imposto, pagando tributos. E não tem o serviço. Viu, por exemplo, esses auditores fiscais, como é que eles classificam os terrenos, os imóveis da transferência. Pô, eu dei um exemplo aqui. Uma casinha no Jardim Tuçabará, uma casinha de madeira, um terreninho 10 por 30. Pô, a senhora foi pagar a transferência lá, o negócio... 360 mil reais. Não consegue pagar. Não dá, tá passando demais aqui pro meu lado da bancada, o outro lado da bancada. Só para não perder os dois assuntos. O primeiro, o da gasolina, tentando trazer o lado bom, para ver se o nosso telespectador recebe uma notícia boa. Nós pedimos aqui, até pedir para a dona Magda, que não abastecesse, que a carga nova do preço novo da gasolina nos postos chegaria no sábado e que ela demoraria a repercutir, né? Porque aí nós já explicamos a política, quando sobe o dólar, sobe o valor, mas ela demora a chegar nos postos, ou até por uma vontade dos postos que preferem ficar comercializando a um valor maior, né? Ou até mesmo aqueles postos que demoram a repor a sua carga e ainda trabalham com preço velho. Eu comemoro que hoje abasteci a 4,39 vindo para cá, né? E todos os postos que se 4,39 e com viés um pouquinho de baixo. Então, essa é uma notícia boa e a gente tinha bancado isso, de que as pessoas, até pedi para a Magda, né? Foi o que ela disse, que ela estava com o tanque vazio. Eu digo, espera um pouquinho, porque ela está com viés de baixa, exatamente porque tinha baixado. Essa é a primeira boa notícia. A segunda também, com a notícia que traz a doutora Roberta, linkando com o que a gente diz aqui, a negociação dos 250 bilhões, ela passou por unanimidade. Sabe o que passou por unanimidade? Porque foi negociado, cara. A gente tem brigado desde 1º de janeiro aqui, negocia, acorda. Então vai 1 bilhão para as universidades, vai 1 bilhão para não sei o quê. E aí até a oposição votou, não teve nem aqueles 30%, 40% de votos. Teve a contrapartida e a contrapartida foi... Teve mais uma contrapartida que é lógica. Foi negociado, precisa tanto para a educação, precisa tanto para determinado... Então foi feito um acordo e voto. Foi 0 voto contrário. E passaram 250 bilhões. Então quando a gente está numa linha, cara, às vezes as pessoas botam um pé atrás e elas têm uma prevenção, né? Quando na verdade a gente fala negociação no melhor sentido, na acepção literal da palavra. Mas aí, Ruxa, eu gostaria só de deixar um adendo, que é o seguinte: o governo, qualquer governo, no caso o governo brasileiro, quando ele começou a gastar demais e houve uma má administração, e é preciso deixar isso muito claro, houve uma má administração de anos neste país, irresponsavelmente, gastando muito mais, gastando ao léu, ajudando bancadas, facilitando, valorizando uma coisa e outra, sem pensar num contexto de que todo bem público serve a todos os brasileiros, a não um gueto, a um grupo de pessoas. E o que gerou? Gerou que aí nós estamos nesse momento, que a gente gasta muito mais do que arrecada. A primeira coisa que um governo faz é ter que acabar com investimentos.
Isso, o nosso governo brasileiro começou a diminuir drasticamente os investimentos. E até chegar a um ponto que se chegou nesse momento, aonde, infelizmente, a gente precisa pegar créditos, é mais ou menos como uma família que está endividada, buscar um aval no banco para poder pagar a conta de gás, de luz, de telefone. E aí, como é que fica? Os investimentos o governo não tem. Então, o que aconteceu dessa negociação não é um toma lá da cá, como já aconteceu em muitas vezes no nosso Congresso. É exatamente a negociação isso que o Ruschel falou, que houve uma negociação justa. Isso. Houve uma negociação em cima de propostas. Que tu pode negociar, o que nós propugnávamos desde 1º de janeiro, que negociar, havia uma ojeriza a negociação. Não negocio, não falo com o Congresso, não. Isso. E nós dizíamos que isso não era uma boa política, porque precisa passar as medidas pelo Congresso. Isso é maturidade, eu acho que é maturidade política de um governo que começa, que engatinha e que está aprendendo a fazer e colhe os frutos quando bem corretamente age. Mas eu só quero firmar uma questão, é que a gente está vendo muito nas notícias a ideia de que o Bolsonaro começou a fazer negociata. E não é o que o governo está fazendo. O governo está fazendo outra coisa. Sinceramente, não vi ninguém dizer isso. Eu vi em algumas mídias. Eu ouvi as pessoas dizerem muitas coisas. Inclusive aqui nas nossas redes sociais, se manifestando. Só sobre a gasolina, não sou eu, eu tô pronta para ler, mas tudo bem. Só dizer uma coisa rapidinho sobre a gasolina. Que bom que foi encontrada a 4,39 e quem sabe até caia mais de preço, mas o imposto continua sendo mais alto. Não muda. Por isso que eu disse que os assuntos não eram linkados. Eu só quis trazer uma boa notícia, porque a gente explicou a política aqui. A minha preocupação é o imposto. O posto de gasolina continua pagando sob 3,78. Perdão, 4,78. Então, assim, mesmo que a gasolina venha a cair no posto a 4,19, a R$4, o imposto continua sendo sobre 4,78, que é o valor de pauta. Essa imoralidade é que tem que acabar. Sobre isso também, até muitos telespectadores se manifestando, falando dos valores das suas regiões. Principalmente o pessoal de Novo Hamburgo, falando que a gasolina está a 4,19, 4,24. O Olíndio de Portão é que nos auxilia. E em Gravataí, a gasolina está a 4,36 em um posto e 4,34 em outro posto. O Marcos Vinícius que nos auxilia. E até aqui, boa noite, Vitorino. Se a gasolina sai da refinaria por 1,75, o litro não daria, no caso, para ser vendida a 13,50 o litro, contando o lucro de distribuição do frete, o posto, a gasolina e mais os impostos? Daria para vender até mais barato. Só que assim, eu vou tentar explicar de novo e os gênios que querem me criticar, pode preparar os dedos aí. Como o governo estabeleceu o preço de pauta 4,78, o governo cobra 30% sobre 4,78. Então você pega 30% de 4,78, tira de imposto, que isso vai para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E o resto que sobra, você tem que pagar a gasolina, tem que pagar a infraestrutura, PIS, PASEP, CONFINS, o diabo que carrega, aquele monte de porcaria, mais a distribuidora que faz a entrega, mais o lucro do posto, que tem que pagar a luz, a energia, para a bandeira e o diabo que carrega. Então, assim, claro que dava. O que mata é o tal de preço de pauta 4,78, dos quais 30% é recolhido ao governo do estado. Gênios, podem começar a me xingar, viu? Mudar de pauta. Mas antes disso, aqui no Facebook, a Rosane Cassol diz que estamos ligados, porque as nossas fotos hoje estão em clima de Dia dos Namorados, todos segurando o coração. A Ida, como sempre, não deixo de assistir. Parabéns, Marina de Azeredo, feliz Dia dos Namorados. A Esther Marta diz, boa noite, gente. Referente à gasolina, ninguém merece, mas tenho esperanças de grandes mudanças. Arriba e arriba. Marne Barcelos. O William Shakespeare, o maior dramaturgo da história, dizia, sou o que sou. Eu sou romântico. Adoro o romance, adoro o enlevo, adoro a conquista, adoro o primeiro abraço, o primeiro beijo. Adoro. Simplesmente essa é a confirmação do ser humano. Não importa o gênero, importa é amar, importa é se sentir feliz. Eu vou contar para vocês um fato que foi manchete nos jornais do Rio de Janeiro hoje, acontecido na cidade de Passo Fundo. Um casal de idosos, ele com 75 anos, 74 anos e ela com 72 anos, a dona Maria, e o senhor Delvino Zanco. Eles estavam casados há 50 anos. Há 10 anos atrás, a dona Maria teve um problema sério de saúde, tem derrame cerebral, e ficou com os seus movimentos tolhidos, né? Isso é uma coisa que esses problemas, os AVCs fazem isso.
E ele passou a cuidar dela. Ele fazia comidinha para ela, ele levava ela para o banho, ele tratava a família toda, ajudava a neta, todo mundo, mas era ele que tomava conta. A minha mulher, casal, sabe, a cultura italiana. A cultura italiana é exatamente essa, uma cultura maravilhosa. E a notícia teve toda essa repercussão, porque eles morreram no mesmo hospital São Vicente de Paula, lá em Passo Fundo, que é o hospital mais importante, em 5 minutos. Em 5 minutos de diferença? Ele morre, ele estava hospitalizado com problema cardíaco, ele morre e ele disse, o papai morreu. E entra o outro enfermeiro que estava com ela morreu também. Em 5 minutos. Então os dois morreram, escolheram a mesma hora para morrer. Então tem pessoas que não acreditam no amor. Mesmo que as pessoas se separem, eu acho isso muito importante, muitas pessoas se separam. Surgiu um problema, não tem mais capacidade de reagir, surgiu outro, reacionar, mas continua guardando o amor. Continua guardando amor. Pessoas que se distanciam ficam 20 anos, mas esses continuam amando aquela mesma pessoa, mesmo com outra pessoa. E outra coisa importante, eles ficaram 50 anos juntos. E a história conta, quando um assunto nosso aqui é manchete nacional, você vê a importância emocional disso. Eu quis trazer esse assunto da Dona Maria e do seu Delvino de Passo Fundo, que a gente tem uma grande audiência em Passo Fundo, justamente para fazer homenagem à colônia italiana, aos italianos que mantêm esse laço de família. Se há um povo que ama a família, é o povo italiano. E nós temos muitos, né, aqui também, descendentes que mantêm essa tradição. Sim. Tem muita gente, Marne Barcelos, que exatamente quer isso da vida, diferente do Chicão, que muitas vezes se manifesta de forma contrária. É verdade, ter um lar, ter uma esposa, ter um esposo, aquela pessoa que a gente possa cuidar, filhos, família grande, jantar aos domingos. Pacote completo. Mas o Marne tem razão. É muito bom. E eu acho que o Rush é o que mais tem razão na bancada. Rich, o Conselheiro Amoroso, é um filme que o Jamie Foxx interpretou. E aí, sabe o que a Melissa me disse agora? Que não seria o Will Smith, hein? Pode ser ele ou o Jamie Foxx, não me lembro direito. Will Smith. Mas sabe o que a Melissa me disse agora? Que o que tu falou tem razão. Só ligou a mulher para ela. Não liga. Tudo a mulher bem, muito bonita. Voltar. O homem não liga. Ele fica com medo, como tu disse. Ele fica quase intimidado. Eu nunca só o seu medo de mulher feia. Escuta a voz da sabedoria, por favor. Eu nunca tive medo de mulher bonita, mulher feia. Quem escolhe é o homem, a mulher que escolhe. Exatamente, o Marne matou a charada. Quem escolhe é a mulher. Mas ele tem medo da feia. Porque o Vitorino apanhava todo dia, agora tá até com pote de ar. Mas o Rujo queria ser o meu Pedro, acertou, né? Mas se vocês me permitem, bom, primeiro eu queria mandar então um beijo especial pro meu Pedro. Mas rapidinho, porque já estão reclamando. O que eu acho importante que a gente está falando de relacionamento, eu acho assim que a gente precisa separar a ideia da beleza para uma noite e da construção de um relacionamento. Eu acho que a importância maior é o comportamento da mulher, não a beleza da mulher. É o quanto essa mulher pode oferecer uma estabilidade, principalmente emocional, a esse homem. Então, não está na beleza muitas vezes, está no vínculo, está na construção. E sim, em todo o approach, porque com o tempo, ou inclusive tu passa a achar lindo uma pessoa. Então, eu gostaria só de trazer essa observação, para não parecer assim, só as feias ou só as bonitas. A questão da beleza numa relação, ela tem um outro olhar sobre minha perspectiva. Isso é um posicionamento muito pessoal. O Vitorino vai subir Gramado com a Vesga agora. Eu me viro com a Melissa. Dá pra dar um tempinho, por favor? Estão empolgados no dia do namorado que vocês me como fui citado. É que o Russo não deu um beijo da Roberta, mas ficou magoado. Primeiro porque eu sou rápido. Nas minhas manifestações. Bom. Nas minhas manifestações. Não, o que eu quis dizer é que a mulher bonita, o homem chega na festa, ou quer conhecer alguém, ele estipula um limite para ele mesmo. E algumas mulheres que são exatamente as que refere o Chicão, mulheres nota 9 ponto alguma coisa, tá? Essas mulheres, os homens não se candidatam porque já se sentem aquém. Então isso é uma decisão masculina, não delas. Pão duro, né? Muito bem. Eu quero dar um recado para vocês que estão nos assistindo. Pão duro também. Varíola, rubéola. Olha, Melite, o assunto é sério agora.
Meningite, gripe A e muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre garante que a vacinação é segura. Além de evitar doenças, as vacinas salvam vidas. Só entra no calendário nacional as vacinas com garantia de segurança e eficácia. Baixe o aplicativo #EuFaçoPoa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Você ainda deve se vacinar em um dos 4 postos de saúde com horário estendido até às 22 horas. Cuide da sua saúde, a prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. As vacinas são importantes para todo mundo, mas para algumas pessoas, como crianças e idosos, elas são imprescindíveis. Consulte o calendário nacional de vacinação e fique seguro. Basta procurar qualquer uma das 140 unidades de saúde de segunda a sexta-feira. O acesso aos serviços de saúde foi ampliado, com 4 postos com horário estendido até às 22 horas, a implantação de uma clínica da família na Restinga, com médico, dentista, farmácia e exames, além da abertura de 338 novos leitos hospitalares. Você tem muitas opções e nenhuma desculpa para não se vacinar. Baixe o app Eu Faço Poa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Pois eu quero contar para vocês que hoje, falando em saúde, eu fui visitar o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas como embaixadora do Poa Solidária. Quero contar para vocês que a partir de uma manifestação minha aqui no Atualidades Pampa, contando para as telespectadoras e telespectadores sobre esse meu novo envolvimento nessa causa social, uma telespectadora me procurou através do Instagram, @CarlaKrieger, com K, e me disse o seguinte: estou fazendo casaquinhos de lã para tu doares para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E hoje eu fui até lá, Marne Barcelos, conheci a equipe, uma equipe absolutamente dedicada. As médicas, as assistentes sociais, todas me receberam com o maior carinho e tratam os pacientes com o maior carinho. Elas me disseram no setor de emergência, ninguém vai embora sem ser atendido. Todas as pessoas, todas as crianças, porque é específico para crianças, totalmente 100% SUS, e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre é que é a responsável pelo hospital. Teve gente que estava com o bebê na UTI e que vem de Camaquã todo dia, quer dizer, é uma batalha diária. E a gente percebe que essas pessoas e esse envolvimento dessa causa está sendo muito importante. Vão conseguir comprar um raio-x que vai chegar no hospital. O hospital é referência em vários atendimentos para mães que vêm do crack, para aquelas pessoas que sofrem abuso sexual. Tudo isso eu vou contar para vocês. Mas a minha grande satisfação foi perceber que tem muita gente, Marne Barcelos, que tem muito amor para dar. E só o amor, no Dia dos Namorados, a gente está falando de um amor de um homem e uma mulher, ou não, né? Enfim, mas assim, o amor enquanto sociedade. Então eu quero agradecer, dizer que eu coloquei já alguns vídeos e vou botar alguns outros para os telespectadores que também quiserem colaborar, que a gente vai ficar muito feliz. Mas parabéns para a equipe do hospital. Cara, eu queria apenas em um minuto mostrar uma fotografia minha de 45 anos atrás. Sério? Uma mulher? 45 anos atrás, apresentando um programa de televisão. O programa de televisão esteve no ar muitos anos na extinta TV Piratini. Onde estás? Eu estou de pé. Eu apresentador estás de pé. Ai, não vi. Eu tava só me Esse aqui. Ele tá de microfone na mão? Isso. Ai, não microfone. Vi. O Ângelo Máximo, que na época era o maior cantor. Era o Máximo. Ele estava no Globo de Ouro, era sucesso total. E o divulgador, o Mário Goulart, Máriozinho Goulart, que é uma grande figura, um grande amigo que eu não vejo há muitos anos. Esse aqui, o Ângelo Máximo, ainda falamos a semana passada, ele é dono de um grande restaurante em São Paulo e me fez rir mais uma vez, porque ele é muito burlesco, como eu sempre digo. Ele disse o seguinte: olha, eu cobro 50 mil para fazer show, mas se me derem 10 eu já estou indo, porque a coisa tá feia mesmo, né? Mas ele é dono de um grande restaurante, serve 2.000 e poucas refeições por dia, realmente não está preocupado, mas ele quer manter a carreira, essas coisas todas. Então são preciosidades que a gente vê. Há 45 anos atrás, Chicão estava apresentando um programa de televisão. Então essa permanência de todos esses anos no ar de televisão,
sabe, isso aí me deixa muito contente de encontrar as pessoas na rua, perguntarem por todos vocês aqui, legal. Beijos, abraços. Eu encontrei uma senhora com uns 90 anos. Aí ela olhou, me deu um beijo. Mas que isso, seu mano? O que é isso? Fala com você, meu amor. Com a nossa telespectadora, eu fazia programa de humorismo com o Renato Pereira. Aí ela jogou. Renato Pereira era normal. Eu ouço o show desde que eu era criança. Daí acabou contigo. Desmoralizou. Isso é brincadeirinha. Tá bem. Vamos então à realidade. Vamos dar um pulinho agora em Brasília, as últimas decisões, como, por exemplo, o relator tirou os estados e municípios da reforma da Previdência, Ayrton Bucho. Pois tirou, dona Carla. Nós acompanhamos e sofremos juntos, porque a semana iniciou com a reunião dos governadores. Foram todos a Brasília, inclusive o nosso governador aqui, o Leite, defender que fosse incluído os estados e municípios, os estados dentro da reforma da Previdência, exatamente porque nós teremos um ano eleitoral, o ano que vem, e em ficando fora, não haverá ambiente político para votar essa matéria. E há quase que um consenso que os servidores federais, estaduais e municipais têm que estarem todos dentro do sistema. Nós teríamos que unificar. O nosso governador aqui, ele disse até uma coisa muito interessante, que se nós não conseguíssemos aprovar a inclusão dos estados e municípios, nós não conseguiríamos passar para o mundo exterior um bom ambiente de negócio, um ambiente de construção. Então, isso foi defendido. Em contrapartida, o Centrão fazia uma pressão muito forte para que não fosse incluído. E agora, hoje, saiu a decisão, o relator resolveu não incluir os estados e municípios na reforma da Previdência. Evidentemente que a matéria será votada, e até o próprio relator disse que ele fez isto para conseguir aprovar algumas das matérias que o governo considera mais importante dentro do ceder, do ser obrigado a ceder numa comissão. Então, esta matéria ela poderá ser destacada quando da votação do Congresso e ela poderá ser rediscutida. Então, se aprovou ali algumas matérias que são importantes. Primeiro, regra de transição. Se queria percentual de 50%, mas para o relatório foi 100%. O que é 100%? Por exemplo, faltariam 2 anos. Se o pedágio fosse 50%, passaria a faltar só 3. Mas como o pedágio é 100%, se faltam 2 anos, a regra de transição que faltará 4 anos então. Isso é uma regra de transição. E 3 questões que eu selecionei aqui como mais importantes, que eu julguei para nós aqui. Primeiro, o regime de capitalização tão bombardeado por todos nós, porque já houve uma experiência no Chile, alguns lugares que não deu certo, foi excluído. A notícia boa é essa. Foi excluído do relatório que será apresentado. Foi mantida as regras da aposentadoria rural, que também foi um empecilho. Se imaginava que dificilmente passaria no plenário a mudança das regras da atividade rural. Então, elas foram mantidas. E também foi mantido o benefício que se chama o BPC, que é o benefício da prestação continuada, e é aquele benefício que se paga aos idosos, se pensou em tirar isso ou mudar a idade, alguma coisa, se chegou à conclusão que ia se mexer num abelheiro, e isso aí então ficou mantido nos moldes que está. Então foi agora, quinta-feira, será apresentado o relatório já definitivo, vai a votação já se imaginando que passe tranquilamente, e aí no plenário nós começaremos de novo e vamos trazer aqui. O Elton, aqui no Facebook, diz que o Marden é uma pessoa esclarecida, uma cultura invejável. Bom saber que existem pessoas assim. Admiro você, abraços, Elton. O Flávio também está dizendo, Marden Barcelos, sensacional hoje. Gustavo Vitorino e a CCJ do Senado, que aprovou o relatório que pede a suspensão do decreto de armas do Bolsonaro. Mas isso estava ensaiado, né? Estava ensaiado. É o Centrão. O Russo acabou de dar a notícia ali que o Centrão embarreirou não sei o que. O Centrão hoje é o maior terror do governo. É verdade. O Centrão hoje é o toma lá da cá. Quer aprovar? O que eu levo com isso? O Centrão tirou estados e municípios, o que praticamente fuzila a reforma tributária. Fuzila mesmo. Porque os estados estão quebrados, os municípios quebrados. Ao tirar a reforma tributária, que tem 2 objetivos. Primeiro, atacar o governo, negociar com o governo, ter vantagem. Cargo, verbinha para sua região, verbinha para uma obrinha lá que está superfaturado, que ele vai levar uma beirinha, coisa e tal.
Não foram os governadores que pediram, não, né? Pelo contrário, eles fizeram uma carta de apoio. Foi ao contrário, os governadores pediram que não fosse excluído. Então, os governadores estão pedindo, porque os governadores não aguentam mais pagar aposentadoria de 60, 70, 100 mil reais. Então foram próprios... Os municípios, da mesma forma, tem município pagando aposentadoria de 100 mil reais. Eles não aguentam mais pagar isso, o Caixa não aguenta mais pagar. Pois o que o Centrão fez? De forma, mais uma vez, maniqueísta, retirou isso para negociar no plenário. Quer vantagens, quer uma vantagemzinha aqui, uma vantagemzinha ali. Gente, é um absurdo que esses caras fizeram. E hoje, na discussão sobre o porte de arma, a lei do Bolsonaro, eles voltaram a detonar, porque o objetivo... Você acha que alguém está preocupado com arma aqui, arma ali? Eles querem negociar. O que eles querem é negociação. Negociação, lê-se o quê? Vota a favor, eu levo o quê? Isso é negociação de Brasília. A antiga negociação. Não, a atual também. É? A atual. Você pensa que o Bolsonaro não está cedendo? Tem que ceder, se não ceder, ele não aprova nada. Então, eu falei aqui... dos 250 bilhões, para ti teve negociação extra? Claro que teve. Claro que teve negociação. E não só teve negociação, como teve ameaça. Ele disse, olha, não vai ter dinheiro em julho para pagar os programas sociais. Não tem como pagar o Bolsa Família, não tem como pagar uma série de benefícios, porque não vai ter dinheiro. E a responsabilidade vai ser do Congresso. Aí foi uma negociação, digamos assim, meio que contra a parede. Agora, essa história dos municípios está na cara, está evidente. Grande parte desses parlamentares tem os familiares pendurados na máquina pública. Gente que tem a expectativa de se aposentar com 15, 20, 30 mil reais. Se for incluídos estados e municípios, o teto é 5 mil e pouco. Então existe um interesse, primeiro, na barganha da negociação, e segundo, o interesse privado. Afonso Camargo, ex-ministro dos Transportes, deputado federal e senador pelo Paraná, foi candidato a presidente. Afonso Camargo disse em alto e bom som: as pessoas vão a Brasília fazer negócios, estão se lixando para o cidadão. Ninguém está dando bola para o cidadão que se exploda. Hoje o STF está julgando, sabe o quê? Começou a julgar liberação das drogas no Brasil. Pois é. Pequena quantidade pode. Ah, mas a arma não. A ministra Rosa Weber vai levar para o plenário. Então, assim, você pode se encher de maconha se quiser, mas não pode ter um revólver para defender sua família. Gustavo, eu acho só importante incluir também que é o seguinte: ano que vem existe as eleições para prefeito. Então, muitos deputados não estão querendo votar porque sabe que o funcionalismo público vai ficar muito insatisfeito se essa reforma da Previdência for feita para estados e municípios. Esse é um ponto. Segundo ponto, existe um estudo que comprova que tem mais de 2.000 tipos de previdências. Ou seja, cada município vai agora ter que fazer a sua própria reforma. Isso confunde, inclusive, o nosso próprio sistema geral. Então, são situações que a gente precisa trazer aqui à bancada, dizendo que é grave e por isso mesmo que houve um envolvimento de 25 governadores das 27, dos 27 estados da nossa federação, que se envolveram na terça-feira, estavam às 8 da manhã lá, reunidos com as suas bancadas, querendo trabalhar a ideia de convencimento. Então, acho que é importante a gente observar o que esses deputados e esses senadores estão fazendo conosco. Vamos observar o que eu só queria trazer uma questão técnica separando o assunto das armas. Já havia um parecer da Comissão Técnica do Senado pela inconstitucionalidade do projeto. Então, o relator não acolheu essa inconstitucionalidade e apresentou o relatório dele. Este relatório foi derrubado e aí foi apresentado um relatório substitutivo que foi aprovado. Bem, que é contra o decreto das armas. Mas isto não encerra a matéria ainda. Ela vai ao Senado e aí o plenário irá votar se aprova esse substitutivo ou se faz emendas e volta. Então é só para que se entenda em que momento. O assunto não está sepultado, pelo contrário. O assunto sai de uma comissão e vai para o plenário do Senado para ser votado. Aninha,
Estás tão quietinha. Vamos falar sobre algo que você também tem que prestar atenção, porque amanhã o Brasil, a seleção feminina, entra em campo para enfrentar a Austrália, que vem de uma derrota, então o momento não é positivo. Mas a boa notícia para os brasileiros e para quem curte o futebol feminino é que a Marta pode estrear na Copa do Mundo desta edição lá na França. Então é importantíssimo contar com o apoio de todos, lembrando que essa é a maior edição, tem transmissão de diversas televisões, diversas mulheres que estão trabalhando nessa cobertura. Então vale apoiar as meninas que estão buscando o seu primeiro Mundial. Marta, não se sabe ainda, o Vadão, que é técnico da seleção feminina, se ela entra jogando ou se ela fica no banco, entra no segundo tempo, para quem sabe surpreender e não ter que reverter o placar, mas fazer mais gols, pelo menos é o que se espera que a seleção que venceu por 3-0 tenha uma vitória sobre a Austrália, porque na próxima etapa, né, no próximo jogo, pega a Itália, que é a mais difícil da chave. Sabe que a Bolívia vai jogar contra o Brasil sexta, que seria em tese o adversário mais fraco. O Brasil nunca perdeu uma Copa América quando jogou aqui no território brasileiro. É a 4ª Copa América que vai ser feita aqui no Brasil. E o destaque da Bolívia é Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tem um episódio interessante, eu conheci ele pessoalmente. Não jogou no Grêmio? Jogou no Grêmio. Quando o Marcelo Moreno um dia estava pisado, ele estava nos camarotes, ele foi pro banheiro, Marcelo Moreno. Feminina, a Aninha tá falando, seleção feminina. O que tem? Aninha tá amanhã, mas eu peguei um gancho porque a Copa América começa na sexta. Aquele episódio nunca mais vou esquecer. O Marcelo Moreno saiu do camarote, foi pro banheiro, todos os homens foram atrás dele. O Marcelo Moreno é considerado um ídolo masculino aqui no Brasil. O Marcelo Moreno casou muito bem. Casou muito bem com uma gaúcha aqui, um rapaz de muito bom gosto. Quem conhece a esposa dele, que ele conheceu aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para... O que é, dona? Não, eu queria que as câmeras mostrassem a tua cara. Eu queria o comentário comercial em relação à esposa. Estou elogiando o rapaz que soube escolher uma gaúcha. As gaúchas são as mais bonitas do Brasil. O Marne já disse que são as mulheres. E ele veio da Bolívia e escolheu uma mulher muito bonita. Mas eu queria te perguntar, Ana, o Brasil, o futebol feminino, vinha de 9 derrotas. E teve uma vitória muito bonita na sua estreia. O que tu atribui? A fraqueza do adversário ou chegaram alguns jogadores, que o plantel melhorou, se recuperou, alguém lesionado, porque é muita mudança, é um time que não conseguia ganhar nenhum amistoso. Eu acho que, de fato, a visibilidade e a responsabilidade que o Vadão ganha agora, que está sendo um evento amplamente televisionado, onde muitas pessoas estão acompanhando, pessoas estão participando, então surge também a cobrança. E as pessoas vendo o resultado, nós temos a melhor jogadora do mundo, uma que daqui a algumas gerações pode ocupar, sim, o espaço da Marta, que é a Andressinha, que ainda é uma jogadora gaúcha, feita aqui na nossa terra, mas ela não é utilizada porque o esquema do Vadão não propicia que ela entre. Assim como também temos a Ludmilla, a Gei, são jogadoras da nova geração, que o Vadão agora tem a responsabilidade, porque tá todo mundo apontando para onde ele tá errando. Então agora ele teve que sentar, remodelar. Ele fala que esses amistosos foram todos para, quem sabe, corrigir os erros, mas que bom que começou a Copa, ele corrigiu esses erros, mas o 4-2-4, quando tu pega uma França, os Estados Unidos goleou por 13-0. 13-0, é a maior goleada de todas as Copas. Né? E provavelmente chegará à final, né? A França também uma das favoritas, mas só que é difícil, né? Ele vai ter uma responsabilidade enorme. No 4-2-4 não tem como parar os Estados Unidos. Aqui no nosso e-mail, o nosso telespectador Carlos Roberto Prates Thomas lembra, né, de que as pessoas estão comentando, os veículos de comunicação, que o Brasil encontra-se sob ataque cibernético. Bom, as últimas notícias realmente são preocupantes. A última notícia, uma das últimas, hacker aqui, diz mensagem enviada a grupo de procuradores. O hacker invadiu o grupo de procuradores e falou o seguinte, adiantando alguns assuntos que vocês terão de lidar na semana, nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor do que eu para ter acesso a tudo, né? Aí ele disse mais, ele disse que acessa quem quiser e quando quiser. Ontem, Vitorino, tu falaste que o Telegram, e a notícia realmente foi a notícia que circulou e foi a manifestação do Telegram, de que nada tinha sido rompido, mas hoje vieram várias informações de muitas pessoas, muitas autoridades denunciando que tinham sido hackeadas, sim. Sim, mas o problema é o WhatsApp, né? Não é o Telegram? Não. O WhatsApp foi consultado também pelo Estado de São Paulo, pelo Estadão, e não respondeu. Existem duas teorias aí. A teoria do P2P, que é o point-to-point, né? Que é onde a mensagem entra, quando ela é recebida, só que o WhatsApp
de uns 3 anos para cá, até aparece a mensagem, todo mundo quando manda mensagem, diz, sua mensagem está sendo criptografada, não poderá ser... Bom, o que se diz é o seguinte, é que um grupo de hackers conseguiu quebrar o protocolo do WhatsApp e decodificar, decriptar o código que o WhatsApp utiliza. E essas invasões estão sendo mais comuns do que se pensa. Até vou dar uma dica para vocês aqui. Quando você receber uma mensagem no WhatsApp de algum amigo, amiga, qualquer pessoa, dizendo assim, olha, preciso de um dinheiro urgente, me dá uma ajuda, deposita na conta tal, que é de um amigo, de uma irmã, que é o parente, o cachorro, o papagaio, enfim, Cuidado. O seu amigo foi invadido e você pode ser alvo. Muita gente está caindo nesse golpe. Esse golpe já está esparramado por aqui, já chegou a Porto Alegre. A Magda Beta já caiu. Muita gente está caindo e já caiu nesse golpe. Então, assim, é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Não façam nada sem conversar com uma pessoa por telefone via voz. Conversa via voz. Se a dona Roberta, o senhor Chicão mandar uma mensagem, Gustavo, deposita tanto na minha conta que eu estou com uma emergência. Pega o telefone e liga. Liga. Alô, Chicão. Alô, Roberta, tudo bem? Olha só, você me pediu aqui tanto em dinheiro. Isso está acontecendo muito no Brasil e já chegou em Porto Alegre. Eles conseguiram decriptar o código-fonte das mensagens do WhatsApp. Então, assim, essas invasões se tornaram comum. E também outra coisa. Com um pequeno aplicativozinho que você encontra nas lojas disponíveis, tanto do iPhone, o iPad, iPin, essas coisas, e também do Android, você tem aplicativos ali que você consegue montar mensagens com quem você quiser, basta você ter o telefone. Então veja vocês o perigo que se tornou a internet. Cuidado. As invasões estão se tornando cada vez mais comum e cada vez mais criminosas. Não existe sigilo. O cara quis invadir no WhatsApp, pegar minhas fotos íntimas. E aí tu deixou, né? Pode liberar. Liberou geral. Quanto mais audiência, melhor. O Chicão pensou exatamente o contrário. Dá manda endereço que eu mando tudo primeiro. Pois o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para impedir provisoriamente o presidente Jair Bolsonaro de extinguir conselhos da Administração Pública Federal que tenham um amparo em lei. O julgamento ainda não foi concluído. Durante a sessão desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A expectativa é que o julgamento seja retomado já nessa quinta-feira. Então, é a primeira vez que o plenário do Supremo analisa a ação que contesta ato do presidente Bolsonaro. Eles vão contestar muito. É um cabidão de emprego que foi criado, conselhos federais, não sei o que, de apoio ao diabo que carrega, a mãe do Badanha, para arrumar boquinha para quem é a Badanha? Você saber onde é que vem essa Badanha? Criaram. O Badanha é o cara que a mãe o Estado brasileiro está gigantesco, não tem dinheiro, está endividado, não consegue dar reajuste decente para os aposentados, não consegue dar reajuste decente nem para o Bolsa Família, que tinha que dar um reajuste melhor. O Bolsa Família, olha só, projeto do governo de fazer uma limpeza no INSS... Teve voto contra. Claro. Teve gente que votou contra, favorável às fraudes do INSS. Basta você olhar para ver quem é que votou contra, né? É difícil saber. Então, assim, sabe, fica difícil. O STF vai ter que mostrar a sua cara agora. Porque das 34 medidas do Moro, 34 medidas do governo Bolsonaro até agora, 32 estão judicializadas. 32. Como ou seja, governar? A intenção, não tem como. A intenção é infernizar, não deixar o cara governar. É o inferno. E é isso que estão fazendo. Agora, esse negócio Não, pode. Pode, pronto. Pode, viu? Aí, delicadeza. Você autorizou. Quando o caso grosso, me deixa eu falar. Eu não deixa eu falar? Uma frase para os namorados, mas essa frase cabe para mim e para o senhor Ruschel. Pois não, até quem para mim, para o Vitorino não cabe? Não cabe. Não cabe. O mais intenso gozo consiste não em possuir, mas sim em desejar. Essa é a história do time que domina a partida e não faz gol. Dia dos namorados. Essa frase do Eu voyeur, antigamente é outro nome, né, Chico? Eu sou detetor. Eu só quero dizer uma coisa. O seu Mane não é bom, o seu Mane é muito bom. Vem cá, se inclui nessa. Tu tá todo dia no Nova York, no maior tiro que tem. Mas o que é isso? Agora tá apoiando o sistema mal. Mas grosseria. De duas uma. Ou o Marne Barcelos
teve uma bela noite ontem, ou terá uma bela noite hoje. Não, seria estultice pensar nisso. Ah, tá bem. Carla, eu posso mandar um beijo especial? Pode, depois eu quero que a Ana leia alguma coisa de WhatsApp. Não, eu quero falar sobre o pai Paulinho. Não, mas depois. Eu gostaria de mandar um beijo para Leila Suslik, para Laurinha Igor, para minha Violetinha e também para Jana Luft, a mãe da Lara. São pessoas muito queridas, a minha Violetinha, claro, minha Violetinha, mas a Leila e a Laurinha estiveram hoje atendendo umas demandas da Violetinha e são pessoas muito especiais. Fica aqui o meu beijo. São telespectadoras de 8 anos. Beijo ainda não, cara. O roxo não leva. Não, agora é a Ana que vai com as mensagens dos telespectadores. E eu aceito o comando, a senhora viu? Muito bem. Não vai pro SOI. Muitas pessoas participando, inclusive o pessoal lá do Litoral Norte, Capão da Canoa, um abraço. O Janilton, que está na nossa audiência. A Maria Fernanda Garcia, ela fala que hoje esteve no posto de saúde da Tristeza. Ela foi muito bem atendida com eficiência. Que legal. Ela e o filho dela foram vacinados. Ela disse que é rápido, foi tranquilo, sem nenhuma preocupação. Indica que os telespectadores que às vezes acham que vão ficar na fila, vai ser demorado, o atendimento é complicado. Super fácil, super tranquilo. Também a Lena de Novo Hamburgo, que ela tratando a respeito dos Dias dos Namorados, ela fala que o importante é ter a beleza interior. Ser belo ao lado dele. Isso que eu valorizo. É isso que eu valorizo. E claro, temos aqui também mensagens dos Dias dos Namorados aqui. Boa noite, Ana. Claro que não foram... Ah, peraí, que esse aqui é um outro falando sobre a respeito do negócio do Telegram. Dizendo que, na realidade, os aparelhos é que foram clonados e dentro desses aparelhos, o backup dessas informações, eles foram duplicados. Que, de fato, não teria uma invasão no servidor. E até ele fala do PF4, que essa teria sido a chave que foi tirada pelo hacker para conseguir clonar os aparelhos. Não vão pegar esse Jefferson Souza de Torres. É interessante essa informação. Agora, tem um negócio, Ana. Existem alguns aplicativos e que é possível você replicar as mensagens do WhatsApp. Ou seja, eu mando uma mensagem para o Chicão e tem esse aplicativo no celular da Roberta. Então, a mensagem entra para você e para a Roberta. Não é o Guardião, só que tem vários. Vários aplicativos que hackeava o WhatsApp da namorada. Ana, dia dos namorados ensinando. Mano, o dia dos namorados é que alguém para fazer isso tem que pegar o celular na mão. Tem que pegar o celular na mão, tem que ter acesso ao celular para instalar esse aplicativo para ele replicar. Então, o grande negócio é dar um celular presente de namorada, para namorada. Mas aí eu me já pergunto, com o aplicativo embutido. Mas aí eu me pergunto o seguinte. Mas aí eu me pergunto o seguinte, pô, um promotor federal. Vários promotores. Pois é, aonde que anda o celular deles? A dona Lídice Fonseca diz que aqui em Pelotas, R$ 4,79, R$ 4,83, referindo ao preço da gasolina. E hoje em Rio Grande, onde estiver também, Lídice Fonseca. E a Rose de Cachoeirinha, só porque o abraço ela pediu, já mandou muitas mensagens. A Rose de Cachoeirinha, um abraço pro eterno namorado dela, que estão juntos há 32 anos, o Mário Coim. Sempre comemoramos o Dia dos Namorados. Estamos sempre juntos e somos eternamente apaixonados. Tenho certeza que a dona Carla vai deixar mandar mas vai mandar pra namorada? Conheço o comando da dona Carla. Vai mandar pra namorada? Não, vou mandar pra 13ª Delegacia de Polícia, onde fui muito bem atendido hoje à tarde. Que fase que eu encontro, lógico, que fase que eu me encontro. Muito obrigado ao delegado lá, que foi uma gentileza muito grande, doutor Luciano Coelho, também seu pessoal da inspetoria lá, o inspetor Correia e toda a turma. E eu turma de Fábio Delfino, lá na Lomba do Pinheiro, estão fazendo um churrasquinho, assistindo a Atualidades Pampa, toda a turma rindo conosco aqui. Convidaram? Um abraço à turma. Convidaram? Não convidaram. Só mandaram. Ainda não. Deise Gabriela também, que se comunica através do e-mail, um beijo bem especial para ela. E respondendo a pergunta do Chicão, o Badanha foi um centro médio do Grêmio nos anos 40. Um italiano. Era a mãe dele quem ia negociar os contratos e como toda mãe. Ele está aqui, né? Por isso que chama a mãe do Badanha. Eu já tinha A gente já tinha falado sobre isso. Eu lembrei. Era gremista ou colorado? Gremista. Era o volante do Grêmio. Quem negociava os contratos dele era a mãe dele, imagina. A mãe do Badanha. Imagina, bem italiana. Mas, dona Carla, é o seguinte, amanhã tem o dia do Bará e de Santo Antônio, que é um evento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Secretaria de Turismo, que o pai Paulinho está coordenando esse evento. É uma festa muito legal no mercado público, começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde.
E, Ruxo, o Gustavo chegou a falar alguma coisa sobre a liberação do uso de drogas e tal. Vamos tratar desse assunto que tu tens também. Pois não, essa matéria é de suma importância. Ela foi ao plenário, as coisas são no Brasil, dona Carla, em 2015. Sim, demora. Nós estamos quatro aninhos ali para julgar uma matéria pouco relevante, maconha liberada ou não, né? Mas a verdade é que é um julgamento muito sério. Ele está pelo plenário, portanto serão 11 ministros, já está 3-0 pela descriminalização. Falei ligeiro para não me atrapalhar com a palavra. Na verdade, traduzindo é que será liberado, sim, pelo menos até agora. A não criminalização. O que se diz? O efeito deste julgamento será imediato, ou seja, repercutirá sobre aqueles que também estão condenados, que foram pegos com quantias pequenas, né? Então, vai se ver a base do relatório. Tidos como usuário. Exatamente. E não como traficante. O objetivo é proteger o usuário. Mas me chamou muito a atenção e trago para vocês a comparação. O ministro Barroso, justificando o seu voto, ele usou uma palavra moral, não confundir moral com direito. Aí ele deu o exemplo. Olha o exemplo, dona Carla. Não confundir moral com direito. Se o cidadão chega bêbado e cai na cama, né, ele tem o direito de fazê-lo, embora não seja moral. Se o cara fuma 3 carteiras de cigarro, mistura com não sei o que e cai na cama, ele tem o direito, mas embora não seja moralmente correto. E aí ele acha, palavras dele, que se o cara fuma um baseado e cai duro na cama, não é moralmente, mas ele tem o direito de fazer Cada um isso. Tem o direito Este exemplo está no voto, de um ministro do Supremo. Como está 3-0, não sinaliza muita mudança nisso. Então nós teremos exatamente essa mudança que, insisto, repercutirá em todo o país, inclusive naqueles que estão condenados por pequeno porte. E será que tem bastante gente condenada por pequeno porte? Ou seja, o Brasil vai virar um país de maconheiros desarmados. Ai, meu Deus, cada vez o Gustavo dá a sua sentença. O que, na verdade, ele está fazendo é equiparar o álcool e o cigarro à maconha, como se os três fossem iguais. Mas se entra inclusive, maconha, o Gilmar Mendes, cocaína e entra heroína. Chicão, é bom lembrar isso. O Gilmar Mendes queria estender a qualquer droga. Ele considerava, inclusive, que a cocaína e tudo. E acabou, o que está prevalecendo, vejam, é um julgamento parcial. O que está prevalecendo é só em relação à maconha. Mas o voto do Gilmar Mendes era mais extensivo. Se fosse pego com pouca quantidade de cocaína também, seria para consumo. Então o cara teria direito a usar qualquer droga, desde que fosse para consumo próprio. A Beth Reis pergunta, por favor, Carla, me responda. A Lídice Fonseca tem prioridade no programa? Todo dia são lidos os comentários dela e a gente fica de dedo doído digitando e nada. Então aí vai, Beth Reis, está lido o teu comentário através do Facebook. O Júnior Mendes Guimarães querem manter os jovens longe das drogas, no entanto, estão facilitando o seu uso, é o que pensa o nosso telespectador. E até um telespectador tem uma dúvida muito pertinente, ele direciona para o Ruxo, para a Carla e para o Vitorino, porque ele fala, até não consegui anotar o nome dele, ele afirma que se portar a droga, então, né, vai ter essa liberação, mas como é que funciona com a produção? Porque ela continua ainda ilegal. Quem é que vai produzir? A pessoa que produz. Quem é que vai vender também? Ele está questionando a esse respeito, a origem da... Isso. Eu não sei se algum colega quer se manifestar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que descriminaliza em relação a quem foi pego. A investigação continua. Aí a pessoa não pode ser torturada para dizer de onde ela comprou. Não, é que então, foi muito pertinente a mim também. Lógico, porque, né? A investigação continua proibida a produção, continua tentando se pegar o traficante, mas se pega a pessoa com uma quantia que sinalize que seja do seu consumo, ela não pode ser criminalizada. Essa é a decisão. Exatamente. Mas é uma contradição essa lei. A plantação está liberada. Não, nada disso. Exatamente. A pergunta é muito inteligente. Não, ele até, Walter de Porto Alegre, encontrei aqui. Walter de Porto Alegre fez esse questionamento, daí fala se a produção caseira, né, também pode ser, então... Não, mas está proibida, inclusive teve uma liberação para fins medicinais e ficou mais uma vez determinado que plantação caseira, tudo isso... O Brasil vai começar a produzir medicamento controlado pela Anvisa, com base na cannabis sativa, enfim...
Mas eu acho isso muito perigoso, porque a maconha é a porta de entrada. 30 segundos, você falou na Lídice. A Lídice, me lembrei da tragédia de Lídice, na antiga República, na antiga Tchecoslováquia, era uma pequena cidade da Tchecoslováquia. Lídice na Segunda Guerra Mundial, cujo protetor era um cidadão chamado de violinista da morte, chamado Reinhard Heydrich. Era um oficial alemão da SS alemã, que era o protetor daquela localidade, da região do sudeste, Tchecoslováquia, etc, etc. Esse camarada é um assassino cruel. Bom, fizeram uma tocaia, era guerra, né? Mataram ele, deram um tiro nele, não existia remédio para isso, ele morreu de uma infecção. O que aconteceu? Pegaram toda a população da pequena cidade e mataram. Nossa. Toda a população. Ai, que horror. Era uma cidade muito pequena e foi de frente a esse pequeno povoado lá. E por isso que se fala da tragédia de Lídice, que dá esse nome Lídice, né? Que é um nome muito bonito dessa região da Tchecoslováquia, né? E o nome do cidadão, esse violinista morte, ele era considerado o perfil ideal, o target ideal do oficial da SS. Reinhard Heydrich era o nome desse cidadão, era um alemão alto, olho azul, tocava violino, tocava piano, era um expert, só que ele era um assassino cruel. Marne, já que tu estás falando da Segunda Guerra Mundial, eu acho importante também fazer o registro que hoje, o 12 de junho, é dia do aniversário, seria o dia do aniversário de 90 anos da Anne Frank. É verdade. Que foi, para sempre, eu ia falar, será? Por favor, então. Não, pode falar, por favor. Ela é realmente... Tem uma frase dela linda hoje. Vamos à frase, por favor. Não, eu li a frase, mas... tá. Tá bem. Inclusive, assim, a Anne Frank, ela é realmente, assim, tocante a história dela, porque ela conta, através de diários, uma forma de desabafo, a sobrevivência num esconderijo da família dela e dela própria. Então, é uma menina que estava no início de uma adolescência, enxergando a guerra, o terror da guerra, né? E isso permeia até os dias de hoje. Todo adolescente tem paixão, né, para estudar a Anne Frank, os diários dela, e inclusive depois tem livros que as pessoas que ajudaram, a mulher que ajudava, que levava comida para a família, também escreveu um livro chamado O Outro Lado do Diário. Então é tocante, assim, mas eu vou deixar o Marne. Sim, o Marne é o rapaz dos aniversariantes. A Cris Lanzini, que comprou pro namorado dela, foi uma das pessoas que compraram o meu livro para dar dias de namorado, disse que melhorou a relação. Por quê? Qual é o milagre, Chicão Tofani traga uma encomenda ao vivo. Seduzir uma mulher, como ter ou uma criou uma distração melhor. Uma distração para a operação funcionar. Não é a operação do Marne. A operação do Marne foi essa é uma operação tática. Chicão, traga uma notícia maravilhosa para ti, Chicão. Fala, meu guru. Hoje fui convidado para participar do debate a nossa querida Rádio Granal. Aproveitei para cumprimentá-los todos que tiveram mais uma subida no Ibope. A Rádio Granal não para de subir, a equipe. E hoje o Ben-Hur me encomendou um livro. Eu tenho que te comprar um livro para tu fazer uma declaratória que tenho que levar para ele. Tá? Vou te trazer amanhã. Para o Ben-Hur. E o resto da bancada, se eu não mandar o Kenny, o Pato e o Dalpisol e a nossa Ana, que está sempre aqui conosco, um programa extraordinário. Quem ainda não ouviu, ao meio-dia, 2 horas de debate pegado, dupla Grenal, não perca. Quase agredido o doutor Ruxo lá por discordar de certas Agora, opiniões. o programa mais fashion é o Grenal Futebol Clube. É verdade. Porque nós misturamos futebol todos com namoradas. Muito bons, né, não precisa ser sempre o melhor. Todos são muito bons. E o mais visto de todos é Chicão Fashion, sábado às 10 da manhã na Grenal. É o Futebol Fashion. Visto pelo Facebook? Né? Não, todo mundo. Escuta, ouvido, tu queres dizer. Até o cara que alugou a casa pro Marco Zuckerberg, é o nome dele, né? O dono do Facebook. Mark Zuckerberg. Teve anonimamente, nesse último verão, em Jurerê, inclusive um amigo meu que tem uma empresa de limpeza, limpou a casa dele que ela alugava. 10 mil reais por dia. De graça. Para ele é de graça. Ô, Vitorino, sabe quem é o bilionário que financia lá o site da Intercept? É um milionário americano que tem interesse. Não é o russo, hein? Não é o hacker, o que financia o Green. Exatamente, o Intercept. A última notícia que eu tenho que saiu agora há pouco, no meio da tarde, uma nota da Rede Globo de televisão, dizendo que o Greenwald tentou negociar com a Rede Globo e a Rede Globo não quis.
Olha, tem gente brava. Depois que eu li o e-mail da dona Lídice, as pessoas realmente não gostaram. A Suzy, eu não escrevo mais porque nunca mais leram. Só falam da Lídice. Bom, Suzy, então já li. Agora eu tô bem com alguns telespectadores, mal com outros. A Rosângela Pacheco manda assim um oizinho pra gente. A Carla Prado, Vitorino sempre dando um show de sensatez. Parabéns, querido. A Marília, Gustavo Vitorino, Roberta, sempre lúcida. Carla Krieger, legal na condução, competente e tal. A Ana, a Rosângela Oliveira. Ana, a jovem profissional que deu certo. Parabéns, Ana e toda a bancada. Competência só a Pampa tem. E no WhatsApp, Ana? Nada a ver esse comentário, quer dizer que eu e... Não, nós não existimos. No dia dos namorados, nós vendo. Nós somos bancados. Meu nome é bancado, dele é bancado, o Ruth é bancada. São 4 comentários dentro de 300. Daqui a pouco eu chego no aí tira os outros também. Calma, gente, calma. Nós somos preteridos. Muitas pessoas gostaram do assunto da Anne Frank, porque ela, né, querendo ou não, permeia a adolescência de muitas pessoas. A minha, me incluo, né, nesse grupo de pessoas que leu. E quem não leu, por favor, leia. Você precisa, né, saber mais sobre ela, sobre a sua história, porque a gente vê o olhar da guerra não por uma criança nem por uma pessoa, né, um adulto, mas por uma pré-adolescente, né, uma adolescente que vivia na época onde se pensa tanto em si, ela tinha que, né, refletir sobre o externo e principalmente para quem gosta do assunto. Hoje ele foi recriado, uma série de fotografias da época que a Anne Frank viveu, ela foi colocada com o hoje. Então você, através da internet, você faz um passeio, né, pela localidade na época e depois como ela é hoje, além de hoje o museu ter uma recriação 3D na internet, então você consegue visitar os cômodos sem estar lá, né? Você vai lá, tem o Instituto Anne Frank, ele fez um 3D de e você, né, a visitação é 6 meses. Tem 6 meses de antecedência. Eu li 8 vezes esse livro. Marcou a minha adolescência. Tecnologia. Vamos às boas dicas. Dona Karen, não é dica, é uma mágoa, porque implicaram... Mágoa, um dia como hoje, é que implicaram com o meu cabelo. E o que fiz, dona Carla? Imediatamente liguei para a Estética Amara, agendei para amanhã de manhã o meu corte de cabelo, para que amanhã não me critiquem. Amanhã chegarei de cabelo aparado. Receberei uns cremes, uns tratamentos, chegarei devidamente produzido para não ser criticado, então finalmente espero ser elogiado. Estética Amara, estarei lá amanhã, pela manhã. Eu nunca lhe critiquei, o senhor é testemunha. Tenho certeza. Não. Ai, meu Deus, ficou vermelho, não sei porquê, Marne Barcelos. Vamos aos aniversariantes? Vamos, então, já que a nossa querida Ana falou na Anne Frank, eu tomei nota aqui de uma frase da Anne Frank, e vou fazer um pequeno comentário a respeito dessa menina que viveu num sótão, né? Viveu num sótão escondida durante 2 anos e que diz o seguinte: apesar de tudo, eu acredito na bondade humana. Olha, alguém prisioneira dizer uma coisa dessa, emociona. E esse livro que leu e eu que gostaria que a Roberta até me corrigisse se disser alguma coisa que não está dentro do livro, ela fala inclusive da sua sexualidade, início da sexualidade. E eu vi um comentário de um idiota criticando isso. Nossa. Porque não há comentário, porque crítica e comentário é coisa totalmente diferente. Não, porque não podia, mas como não podia? Ela era uma menina que estava entrando na sua puberdade, ela não era uma menor impúbere, ela estava entrando na sua puberdade. Isso que humaniza o livro, né? E sim, justamente. Todos nós passamos por aquelas dúvidas. Aquelas inseguranças normais, os hormônios, aquela coisa toda, ela passou por tudo isso, né? Então, esse livro foi um legado que essa menina deixou, e o pai dela, e foi descobertos mais outros manuscritos da menina, porque naquela época era tudo manuscrito, etc. Então, serve como exemplo, eu tenho esse livro, já até trouxe esse livro aqui, mostrei, eu acho que o Roberto estava aqui na oportunidade, mas em outra oportunidade eu trouxe o livro, porque é um livro muito importante e que deve permanecer muitos anos na história. Daqui a 100 anos ele será lido como livros que eu leio que tem 200 anos. Então um livro é eterno, é uma chama, flame, é uma chama, é uma coisa espantosa e maravilhosa que você pode ler. Então a nossa homenagem, eu não sei se a Roberta quer falar mais alguma coisa a respeito, que depois eu vou aos aniversariantes. Na verdade é um comentário extremamente pessoal, assim, é tão tocante a história da Anne Frank. Ela demonstra tanta resiliência, tanta força, tanta fantasia com tão pouco. Ela toca tão profundamente que eu, pessoalmente, eu não consigo visitar os locais do esconderijo e tudo que retrata a vida dela de tão
tão impactante que é para mim, assim, eu realmente não consigo, por exemplo, acompanhar essa exposição, eu não vou conseguir. É muito forte para mim, realmente a história da... Ela morre, ela é... Campo de concentração. No spoilers. É uma história. Eu quero saber se o mocinho morre no fim, ela morre? Lê o livro. Vai. Viu só? Vai ter que ler tudo. O Vitorino, vai chegar lá no finalzinho. Ele tem a sutileza de um elefante. Exatamente. Um assunto desse, ele um corpo parecido com o elefante. Aqueles que, como eu só vi o filme, eu pergunto, aqueles que viram o filme e leram o livro, o filme retratou efetivamente o livro? Porque a gente sempre fala que os detalhes, os detalhes da convivência, porque a gente fala assim, o filme, querendo ou não, ele é romantizado, mas ele não traz, eu digo assim, o que é melhor no livro, que é mostrar uma pessoa, a gente sempre retrata, né? A visão de dando ênfase na parte política, nas negociações, no sofrimento, mas ela, assim, ela é uma menina que se vê no meio de uma guerra onde tudo acontece, e para quem também gosta, ou quem já leu, A Irmã de Anne Frank também é um livro extraordinário, que fala, assim, uma outra visão de quem foi para o outro lado, não teve tempo, né, nos esconderijos, ela acabou retratando essa realidade da convivência do campo de concentração, focado mais nessa área, então é sempre interessante. E para quem gosta de uma história um pouco mais romantizada, também fez muito sucesso no cinema, O Menino do Pijama Listrado, né, que também é uma história de assim, muito sensível, que traz um lado, assim, né, de uma criança que observa a guerra, dos dois lados, né, então seria extraordinário quem conseguir, né, acompanhar. Ele fica amigo do menino que está no campo de concentração, e ele pede para entrar lá. E o pai é o comandante do campo de concentração, pede para entrar lá e usa um uniforme. Tem que ter um uniforme para conseguir entrar no campo. E o menino é morto numa câmara de gás, o filho do comandante. Aí a mulher, a mãe do menino alemão, fica horrorizada com isso, separa, vai embora, ele termina chorando o filme. E leia um livro que é bem legal. Bom, eu quero encerrar os aniversariantes. Tem mais 4 aniversariantes. O Vitorino já estava atropelando. Eu pensei que tinha terminado. Eu quero falar hoje seria o aniversário do George Bush pai. Depois o filho foi presidente, primeiro foi presidente por uma vez. Nos Estados Unidos, isso já aconteceu na presidência do John Adams, que também foi um advogado, e John Quincy Adams, que foi o pai e filho foram presidentes em épocas diferentes dos Estados Unidos. Depois George Bush e George Walker Bush, que foi o filho que também chegou à presidência por 2 vezes. O John Kennedy, talvez, o John chegaria à presidência. Não, mas ele não tinha interesse, e a família tinha um anátema, uma maldição. Anthony Eden foi o primeiro-ministro britânico, David Rockefeller, o maior banqueiro americano, dono de Nova York, estaria de aniversário no dia de hoje. Guy Lacombe, treinador de futebol francês, e o Maguila, hoje completando 61 anos. Eu vi uma imagem do Maguila, meu Deus, está totalmente destruído. Né? Tá destruído. E ele é consequência dos golpes que ele levou. Exatamente. Que foi colocado ali, não sabia. Aquela luta que ele fez com quem foi aquele lutador? Evander Holyfield. Mas levou um soco. Durou 40 segundos. Deu um soco, caiu já na hora e os pés todos tremendo. Ali, na verdade, a gente que viveu aquela época, na verdade, ele foi produto de um sonho e da capacidade que tinha o Luciano do Vale em criar eventos esportivos, porque ele foi guindado a um patamar que, na verdade, ele não tinha técnica nem gabarito. E quando ele foi para uma decisão mundial com uma diferença, com uma desigualdade, como era com o Evander Holyfield, se viu aquilo que se viu, que até colocou em risco a vida dele, né? Porque a cena, quem assiste aquele nocaute e vê que ele tem espasmos, né? Que a perna dele perante o nocaute. Então, mas ele ascendeu uma posição também que jamais se imaginaria ele, que era um porteiro de boxe. Um boxeador peso pesado brasileiro chegou, foi ele. Pela primeira vez, o Eder Joff, mas numa outra categoria. Mas, dona Carla, eu queria só dizer uma coisa que me entristeceu muito no Dia dos Namorados. E poucos homens sofreram essa humilhação no Brasil. A minha ex-namorada, sabe o que ela fez para me humilhar? Não, é uma coisa terrível isso. Não, mas eu conto que é uma coisa que eu sou um homem público, tá aqui na minha camiseta, o meu livro, sabe? E ela chegou, e sabe o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela bateu uma foto nua, completamente nua, na frente de uma lareira e botou em toda a internet, todo mundo sabendo. E tipo assim, olha o que ele perdeu. Então acho que foi pra ti que ela botou. Mas foi pra quem? Pra que é isso, dona Carla? Ela morou comigo 6 meses. Pra quem seria isso, dona Carla? Pra quem seria isso, dona Carla? A pergunta até eu sou a pessoa que mais sofri. A pergunta da dona Carla até me constrange. A pessoa que mais sofreu com o sexo feminino fui eu.
É que tu não escolhe bem as tuas companhias. Até lágrima de crocodilo. Chicão foi visto hoje numa banca de jornal ali na Borges de Medeiros. Perguntou pro rapaz da banca: o senhor tem um cartão do Dia dos Namorados? Assim, você é meu primeiro e único amor. O rapaz disse: tenho, me dá 6. Agora tu vê. Já acabou. O Chicão disse que ia mudar, eu lembro disso. Na passagem do ano ele disse que ia casar. Sim. Mas passou, voltou. Isso foi no ano passado que eu tive um caso com ela. Foi um caso rumoroso, porque ela foi capa da Sexy até. Passou. Dona Carla. O Ruxa conheceu ela. Todo mundo já conhecia. O Ruxa conheceu ela comigo. A mulher cavala, tu conheceu ela comigo lá. Embora eu não me manifeste sobre as mulheres dos amigos, quer dizer que de muito fundamento. Já que dá pra largar sem graça. Já que dá pra largar. O Ruxa é respeitador. Sou respeitador. E o Vitorino? O Vitorino não sei. Já que pode se largar piada sem graça aqui, dona Carla, eu queria dizer o seguinte: mandaram um WhatsApp. Ninguém tá escutando. Mandaram um WhatsApp. Tu sabe disso? Sabe que foi assinar de voz? Mandaram um WhatsApp com os seguintes dizeres: tu és meu único amor, eu nunca amei ninguém mais que tu, te amo como nunca. E o cara respondeu assim: aqui é do quadro social do Grêmio. Ao que ele respondeu: eu sei. Então acabou aí a discussão ADR, porque os dois estavam aqui tendo uma ADR do meu lado, né? Mas tudo bem. Porque acho que o Ruxa não recebeu beijos da Roberta. Não, e o que é mulher sem fundamento? Mulher sem fundamento. Com e sem. O que é sem fundamento? Isso é muito boa a pergunta. A mulher de fundamento é uma mulher que preenche todos aqueles requisitos mínimos exigidos. Ela vai do 0 ao 100 com a mesma intensidade com que vai de 100 a 0. Faxina a casa, arruma a cama, traz café. O Chicão, olha, o Chicão consegue descrever com uma felicidade. Mas é maravilhoso e faz o strip pra ti depois. Que preencha todos os requisitos. Todos os requisitos. Quer faxinar, cozinhar, quais... Mas tem que fazer um stripper. Completa, ela é de múltiplas facetas. Múltiplas. Quais são elas? Essa é a pergunta. Nós exercitamos o dia a dia. A curiosidade das telespectadoras que querem ter que faxinar, cozinhar, lavar. Aí nós teremos que esperar o próximo dia 12 de junho para que eu possa detalhar. Mas na verdade ele não quer nada disso, ele não quer compromisso sério e tudo mais. Tudo que ele quer é isso. Ele não quer nada disso. Até um fundamento meio machista, na sua opinião. Ajudaram ele. Dona Ana, os requisitos são faxinar, limpar. Como assim? Veja bem. Uma mulher completa. Traga os outros, ela faz... só destacou isso. É que eu sou muito comedido nas minhas manifestações de apreço. Ainda mais públicas, né, seu Mário? O seu Mário tem toda. Quer que a mulher chame a pizza, paga a pizza também. Faz um stripper pra ele também. Você vê como eu tô desinformado. Eu sempre achei que mulher sem fundamento era mulher que não tinha bunda. Mas olha só. Essa aí é o seguinte. Essa direção tem que dar um cartão pra ele. Fundamento. Aí tem um fundamento. É maravilhosa mesmo, Marne, diz a Nelita Veronese. Meu único tem cultura aqui depois de mim. Parabéns, Roberta, Carla, Vitorino, Chicão, Ruxa, Ana, Marne, Magda. Assistimos vocês todos os dias, amamos. Eu e minha mãe, Elvira, de Bento Gonçalves. Vitorino, sempre nos esclarecendo brilhantemente. Diz o Sérgio Arruda. Não, foi a Gisele. O Vitorino teve uma namorada de nome Elvira. Elvira? Ai, tu acha que ela tá aqui se comunicando? Tu acha que é um hacker aqui se passando? Elvira. Carla, não, com todo respeito às Elviras. Vamos ao assunto da doutora Roberta, que ainda é sobre o Dia dos Namorados. Isso, Carla. A gente sabe que... Estou lhe ouvindo, doutora Roberta. Eu estou atento na bancada lhe ouvindo. Eu sou monopólio do Pedro. A mostrar como eu sou fecho, Chicão. Ele quer que tu mande um beijo. Estou ouvindo, doutora Roberta. Vamos ao assunto, sem brincadeira. Estou me sentindo inferior aqui nessa bancada. Estou muito baixinho aqui. Agora me vi no vídeo ali, estou baixinho. Tá caindo o corpo, né, querido? Era eu e o Chicão naquela cara. Aquela coisa da minha cara ficou aqui. Doutora Roberta, eu continuo lhe ouvindo, doutora Roberta. Eu vou puxar a cadeira dela também. Pode dar espaço para sua colega. Então, doutor Ruschel, na verdade, o que acontece é que, se nós observarmos o nosso cotidiano, nós desempenhamos um dia a dia onde o ambiente de trabalho, ele exerce um poder muito grande. Seja porque a gente fica muito tempo no trabalho, seja porque ele é, muitas vezes, enfim, algo muito importante para a nossa vida. Pois é comum, atualmente, cada vez mais, relacionamentos, namoros acontecerem dentro do ambiente de trabalho. E aí,
eu gostaria de trazer essa contribuição. O que na verdade, a legislação trabalhista e uma série de normas que estão regulamentando essas situações, até através de julgados e etc., estão dizendo, estão orientando as pessoas sobre isso. É natural acontecer namoros no ambiente de trabalho. A empresa não pode proibir, porque isso seria discriminatório. Entretanto, as empresas podem, sim, criar regras aonde deixem bem claro a questão que mais importa, que é a discrição. Os enamorados, os apaixonados, devem realmente cuidar para não haver, assim, beijos apaixonados e uma série de abraços e uma série de situações em que envolve a vida privada num ambiente de trabalho, que é público e que ali tem regras, tem metas, tem uma série de questões. Então, atualmente, quem está empregado e quem ali namora precisa tomar esses cuidados. Por quê? Porque a discrição, uma vez que a empresa coloca esses regramentos e há uma falta de respeito, a empresa sim pode demitir, inclusive por justa causa, né? Então é interessante porque as pessoas acabam se apaixonando muitas vezes pelo companheirismo, pela similaridade, essa questão do cotidiano vai aproximando as pessoas. Então é natural, é salutar muitas vezes que as pessoas convivam e dali saia um namoro, né? Porque é uma forma de tu namorar com alguém que tu estás conhecendo e conhecendo bem, né? Agora, tem que saber separar o que é público do que é privado. O Chicão já namorou com um colega de trabalho? Não, eu tenho essa pergunta eu não queria fazer, mas eu fui... Eu tenho um contrato aqui na empresa que eu não posso nada, e nem os tiros eu tenho que ignorar. Tem que ignorar. Tu tem que receber e assimilar. E assimilar. Tu tem que receber e assimilar. O assédio é muito grande. Tá, e se tu acha que se eu estivesse trabalhando a ideia de namorar alguma colega, deveria me desestimular? Tu andou trabalhando a ideia. Mas tu foi patrolado. Foi cortado. Tu foi tu acha que Que barbaridade. Que barbaridade. Eu acho que essa tese... A Pedro patrolado. Essa tese que onde se ganha o pão... O que é, Vitorino? Vamos lá. Olha, a Roberta começar pelo Vitorino. A Roberta Cidinho mostrou os cabelos dela no vídeo. O Vitorino que é muito sincero. Muito sincero. Eu acho assim, só aplique. Eu acho assim. Essa tese de que onde se ganha o pão não se come a carne, eu acho uma bobagem. A gente que não gosta de um bauru. Porque... Ai, não, ele tá chamando comparar uma mulher com um bauru. Comparando mulher com bauru. Olha, só porque não tem mesmo uma mulher do lado dele. Ele não tem nada do lado. A carne e o pão. Nada. Tá na seca. Vou representar só pra Roberta entender aqui. A loira aqui ficou com problema. Vamos lá. A carne e o pão. Entendi. O pão e o bauru, o bife de carne no pão. Entendeu? I know. E o João Pedro patrolado. Tá, isso aí as pessoas já entenderam. Não, é a pedrolada. O Mário. Isso as pessoas entenderam. Não, isso as pessoas entenderam. Total. Marne Barcelos, eu tenho certeza. Dá 5 segundos. Só quer falar. Mas eu tô desistindo. O Ruxo não só eu quero defender. É porque a gente brinca muito e depois estoura nas redes sociais. Isso realmente é uma brincadeira, doutora Roberta. Tem maior estima por ela. É uma brincadeira, não gosta de alimentar a brincadeira, né? Não. Porque a doutora Roberta sabe. Tá te ajudando. Tá sempre. É que daqui a pouco estoura em mim, né? Vão me arranjar um problema. O Ruxo é uma hiena, viu? Meu Deus. Fica quietinho. Eu vou encarnar a Magda agora. Não, Magda já... A Lisa é ele que ele se acalma mais. É isso. Se acalma. Dá a mãozinha. Estilo Magda. Tá com saudade da patinha. Marne Barcelos, por Magda favor. 2, o ministro Paulo Guedes, que para mim é o melhor ministro do governo Bolsonaro, grande, super ministro, porque ele é realmente uma pessoa genial, um homem posto na vida, não tem nenhum problema financeiro, ele gosta, ele entrou, ameaçou o seguinte. Perguntaram para ele por que não aluga um apartamento, não vai para casa, porque tem as casas lá para os ministros e tal, que foram construídas à época de Brasília, né, quando começou Brasília. Ele disse que não, que ele só vai alugar um apartamento ou uma casa no momento em que passar a reforma da Previdência.
Ele foi bem claro e bem taxativo. Ele disse que se não passar a reforma da Previdência, não adianta nada o trabalho que ele pode empregar no Brasil. Porque ele já mostrou uma série de planos. É um homem que conhece a economia. Exatamente. Conhece a economia. Por favor. Eles não querem. Sabe o que é? É que as pessoas não querem. Existe um grupelho, né? Um grupelho que não quer a melhora do Brasil. As pessoas querem que continue o inferno, que continue a roubalheira, que continue problemas na Petrobras e nas grandes empresas brasileiras. Então querem que permaneça. Por exemplo, aí não pode. Como é que bem colocou o Vitorino? Como é que uma prefeitura do interior vai pagar uma aposentadoria de 50, 60 mil reais, um município de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, 12 mil habitantes? Então, ministro Paulo Guedes, vai sair sim, espero pelo menos, a reforma da Previdência porque as pessoas acham que a reforma da Previdência vai ferir quem já está trabalhando. Não, isso vai ser para o futuro e tal, e vai organizar a história do Brasil. É aquela juventude que vai ter que trabalhar para pagar muita coisa. Daqui a pouco é um trabalhando e um recebendo. Mas como é que vai pagar isso aí? Não tem como pagar essa conta. Não, e as pessoas têm que começar a pensar em fazer uma aposentadoria complementar. Mas não só o povo em geral, como também os políticos. Aqueles que recebem altas aposentadorias, que recebam o mesmo valor que todo mundo recebe pelo INSS e que complemente depois. Na China não existe aposentadoria. O que os chineses fazem? Eles têm filhos, né? E começam a juntar um dinheiro para velhice. E os filhos lá, ou filho ou dois filhos tal, que agora liberaram, ajudam os filhos os pais nas suas velhices, né? E aqui é o contrário. Não pode ter mais de 2 filhos. Aqui é o contrário. São aqui não pode falar sobre planejamento. Os filhos. Aqui não. É uma brincadeira. Não dá para falar sobre planejamento familiar, que parece que a gente está sendo aqui o maior direitista da face da Terra. E, na verdade, o que a gente precisa pensar, sim, é no número de crianças que a gente vai trazer ao mundo. Em que condições que elas virão. Eu respeito o Karl Marx, até mostrou uma fotografia do Karl Marx, Engels, etc., o Capital, o Manifesto Comunista, tudo aquilo, já li tudo isso aí. Acho genial. Aí eu sou taxado de comunista. Sempre assim. Eu falo da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa? Da Alemanha, que eu adoro a Alemanha, sou taxado de nazista. Então, qualquer coisa que você fale, as pessoas vão taxar você daquilo. É impressionante, isso não tem nada a ver. É o conhecimento que vale. Você tem que conhecer abrangente, o conhecimento tem que ser abrangente, você tem que conhecer todas as coisas. E a sabedoria fundamental é a história. Lembrei da frase da Anne Frank. Para que a história a gente tem que conhecer, para que a história não se repita. É mais ou menos isso aí. Você viu uma menina de 15 anos escrever isso aí? É verdade. Como é que pode? Estou me lembrando o que o seu Marne fazia na Itaí, o Dia dos Namorados. Fazia o programa, era o Clube dos Namorados. Clube dos Namorados. Então o senhor já lida com isso há muitos anos. Eu fazia uma voz maviosa. Como era? Pode repetir. Senhoras e senhores. A voz. Que é essa Eu me incomodei muito na época. Mas já não estava mais sobre o manto do matrimônio, né, seu Marne? Não estava mais. Claro, não. Ana, sim. Eu lhe conheço, seu Marne. Eu lhe conheço. Eu acho que até sobre o fato de a gente fala, né, o controle familiar, de natalidade, todas essas colocações, eu acho assim, né, que a gente sempre entra num terreno polêmico porque a gente se associa, principalmente aqui no Brasil, dentro de valores que não deveriam ser, né, associados a essa pauta, porque sai de um problema, se é certo ou se é errado, para um problema de saúde pública. Porque a gente vê, né, às vezes reclamam a questão da superlotação dos hospitais, a falta de creches. Então, talvez se a gente tivesse uma política que conseguisse abranger, não digo como acontece em países asiáticos, onde se limita o número de filhos, sexo, não é isso, aquilo, não é tanto. Mas também se pensar de uma forma um pouco mais consistente nessas pautas e fazer projetos sociais, porque a gente vê, é algo que a longo prazo será sensacional. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, é madrugada. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Quem namorou, já namorou, mas pode continuar namorando, né? Porque ainda tem muito tempo para amanhecer. Quinta-feira estaremos de volta. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Até lá, beijo.